Boa noite, pessoal do YouTube. Sejam muito bem-vindos. Vamos continuar, então, o estudo do Livro dos Médiuns. A gente está no capítulo 25, né? A gente vai falar sobre as evocações. Vamos continuar, então, esse ano, para terminar o livro, né? A gente continua o estudo de onde a gente parou. E continuem conosco assistindo às aulas, que com certeza tem coisa muito interessante ainda daqui para o final do livro, tá? Pode passar. Esse play que tinha aí é porque as luzinhas iam ficar caindo, mas não tem problema. Hoje a gente está com a internet um pouco mais devagar, então a aula vai ser a passos lentos. Vamos lá, gente. Então, esse capítulo, ele começa falando, ele é bem polêmico, né? As evocações, toda vez que a gente tem a aula de evocações, qualquer coisa, qualquer menção às evocações, é sempre um tema bem polêmico, né? A gente sempre fica com muitas dúvidas. Então, vamos tentar, nesse capítulo que vai ser focado nele, focado nesse ponto, né? Vamos tentar, então, esclarecer nossas dúvidas, para a gente ter uma clareza do que é, como fazer, enfim, né? Então, as considerações gerais, o capítulo começa com as considerações gerais e ele fala assim, né? Os espíritos podem comunicar-se espontaneamente ou acudir ao nosso chamado, isto é, vir por evocação. Ponto. Ou seja, quando a gente está numa reunião mediúnica, a gente pode ter espíritos que vêm espontaneamente e se comunicam conosco, que é o que acontece hoje em dia na maioria das reuniões mediúnicas. Então, seja mentor, seja um espírito sofredor que está buscando ajuda, eles vêm espontaneamente. Ninguém evoca, como acontecia na época de Kardec. Mas pode acontecer do espírito ser evocado e ele vir se comunicar por causa dessa evocação. Que era o que acontecia muito na época de Kardec, né? Quando a gente fala da evocação, a gente fala de chamar um espírito específico, né? Então, a gente está lá na reunião mediúnica e vai falar, não, eu quero que o Francisco Cândido Xavier venha comunicar-se na minha reunião. E aí, esse link, né, essa chamada que a gente vai fazer é com esse espírito específico. Mas os espíritos, eles podem, e na verdade é o que mais eles fazem, se comunicar de maneira espontânea, tá? E aí, ele começa esse capítulo, essas considerações, né? Vamos sempre pensar, né, gente? Quando esse livro foi escrito, qual que era a época do espiritismo. Vamos pensar que o espiritismo estava nascendo, as pessoas estavam começando a estudar, ainda não tinha muito conhecimento que a gente tem hoje, até mesmo na própria obra do Kardec, ela foi sendo desenvolvida durante esse período, ou seja, esses conhecimentos, eles não existiam para as pessoas daquela época. Então, muita coisa foi evoluindo, tá? Então, a gente vai falar das considerações gerais daquela época, mas para a gente sempre pensar, né, fazer o link com a atualidade, tá? Então, aqui, ele falava, né, sobre essa já polêmica questão de evocar-se ou não, né? E ele falou assim, então, pensam algumas pessoas que todos devem abster-se de evocar tal ou tal espírito e ser preferível que se espere aquele que queira comunicar-se. Então, já existia naquela época pessoas que não eram a favor da evocação. Mas aí ele continua: numa assembleia, não dar a palavra a ninguém é deixá-la livre a toda a gente. E sabe-se o que daí resulta. A chamada direta de determinado espírito constitui um laço entre ele e nós. Chamamo-lo pelos nossos desejos e opomos assim uma espécie de barreira aos intrusos. Vamos pensar. Kardec, quando ele fazia uma reunião, qual era o intuito da reunião dele? Pesquisa. Então, o Kardec, ele não fazia uma reunião de socorro espiritual, como hoje acontece na maioria dos centros espíritas. Ele não fazia uma reunião de desobsessão. Ele não fazia uma reunião que tinha um foco em tratar uma pessoa, né? Ou tratar vários espíritos, por exemplo, que não sabiam que tinham acabado de desencarnar, tudo científico. Então, na reunião dele, se ele não direcionasse a chamada para ninguém, realmente podia vir qualquer espírito ali e se manifestar e falar qualquer baboseira que quisesse. E quando a gente faz evocação, você cria esse link, né? Esse laço entre a pessoa que você evocou
e o grupo, né? Mas a gente vai ver mais para frente que isso não é uma obrigatoriedade. Não é porque você fez uma evocação que o espírito vai vir se comunicar com você. E aí a gente vai ver os casos sobre isso. Mas qual que é o ponto importante da gente pensar aqui? Se a gente vai fazer uma evocação, mas não vou forçar, né? Não vou obrigar o espírito a vir se comunicar, eu ainda estou sujeito a falsas comunicações, né? Ou comunicações de espíritos que às vezes nem se passam para aquele espírito, mas que vão falar do mesmo jeito coisas que não era o que com quem a gente estava pretendendo ao fazer uma evocação, tá? Mas aí o que Kardec fala é que as duas maneiras de operar têm as suas vantagens e nenhuma desvantagem tem, a menos que a gente exclua as duas. Ou seja, a vantagem das duas formas. Então, né, como a gente está falando, você deixar livre, né? Você vai deixar qualquer espírito vir. E aí, quando a gente deixa qualquer espírito vir, normalmente a gente vai em pessoas que também estão interessadas no nosso trabalho, né? Pensando nesse ponto de pesquisa, né? De estudo do Kardec. Então, vão vir espíritos que querem colaborar com a gente, que estão de bom grado ali, né? Que estão acompanhando os nossos estudos, e eles vão nos ajudar. Em contrapartida, podem vir espíritos que só querem zombar, né? A gente já viu que existem os espíritos brincalhões, zombeteiros, enfim. Então, pode acontecer isso também. Então, se a gente não faz evocação, isso pode acontecer. Os dois podem acontecerem, né? Se a gente faz a evocação, é aquilo que eu acabei de falar, a gente pode ser que o espírito venha e se comunique com a gente, e pode ser que não. E que a gente seja enganado, porque, não, eu fiz uma evocação, então com certeza é ele. Não, não é ele. Não necessariamente. A gente não tem como ter certeza disso, tá? Então, por isso que é importante a gente entender que quando Kardec fazia isso, quando ele fazia a vocação, quando ele estava escrevendo esse livro, ele estava fazendo pesquisa, estudo. Hoje em dia, quando a gente está fazendo um trabalho mediúnico, se a gente está, por exemplo, numa reunião de socorro espiritual, né? O que é uma reunião de socorro espiritual para quem nunca ouviu falar? A reunião de socorro espiritual, o grupo, ele se reúne com o intuito de ajudar os desencarnados. Que desencarnados? Pode ser qualquer desencarnado. Então, é uma reunião que está aberta, que a gente vai estar ao dispor dos espíritos que acabaram de desencarnar ou que desencarnaram há muito tempo, os suicidas, os que foram assassinados, enfim, qualquer tipo de espírito que esteja desencarnado vai ser levado até a nossa reunião pelos mentores da reunião, para que ele possa, ao se comunicar pelo médium, ter um choque de realidade. Então, pensa assim, né? Vamos pensar no corpo do corpo, né? Então, quando o espírito está desencarnado, ele só tem o perispírito. Lembram do perispírito, né? Então, o perispírito é o invólucro do nosso espírito. Quando a gente encarna, é o perispírito que faz a ligação célula a célula no nosso corpo físico, certo? Quando a gente então desencarna, a gente tem só o perispírito. Ou seja, ele não tem energia vital, porque não tem vida material, tá? Energia vital, a gente está falando dessa energia material, que é o que anima o corpo. A gente também já estudou sobre isso. Quem tiver meio perdido pode voltar algumas aulas, mas é assim, né? Então, é simples assim. O que anima o nosso corpo, então, vai ser a energia vital. Claro que o que dá inteligência, mobilidade é o espírito, né? Que está ligado a ele. Mas o que faz a gente ter saúde ou não, né? É a nossa energia vital. E o espírito, então, ele não tem essa energia vital quando ele está desencarnado. E ao se comunicar através de um médium, ocorre uma ligação entre os dois. A gente já falou sobre isso também. Não existe a possessão, o espírito não entra no corpo do médium, ele apenas se aproxima, perispírito por perispírito, faz a ligação, e aí, quando tem essa ligação, o espírito desencarnado, ele recebe, né, ele está envolto na energia vital do médium. Então, é meio que um choque de realidade para eles. Quando eles têm esse choque de realidade, muitas vezes enfermidades podem ser curadas, eles podem clarear a mente, né? Então, durante o diálogo, né, com ele, pode perceber que ele não sabia que estava desencarnado, ou ele pode perceber que onde ele estava não é um lugar bom, que ele pode ir para lugares melhores, basta ele querer e aceitar ajuda.
Enfim, então isso é uma reunião de socorro, é isso que acontece. Eu preciso evocar alguém para fazer uma reunião de socorro? Não, eu não preciso evocar alguém para fazer uma reunião de socorro. Ah, mas a minha avó acabou de desencarnar. Eu quero chamar ela para a reunião de socorro para ajudar ela. Mas é o tempo dela? Porque esses espíritos que são levados para a reunião de socorro, eles estão preparados para receber a ajuda. Porque existem muitos espíritos que, ao desencarnar, às vezes por crenças, pela religião, pelo meio de vida, pelas ações que teve, mesmo que elas vão numa reunião mediúnica, elas não conseguem perceber o erro que cometeram, elas não conseguem se desvencilhar do local que estavam, porque elas não estavam prontas para isso. Então, esse é o erro de fazer a evocação nesse tipo de reunião, porque a gente não sabe como o espírito que a gente acha que está muito bem, que precisa de ajuda, como ele está preparado ou não para isso, tá? E aí, então, aqui ele vai falar de como acontece, né, efetivamente a evocação. Então, quando com a sua evocação se preocupa de antemão aquele que o evoca, então aquele é uma introduçãozinha, né? Então ele está falando assim: se eu, Kardec, tô aqui, eu dirigente de uma sala, né, de mediúnica, tô aqui pensando, não, lá no começo da reunião, estamos fazendo oração, falando, não, hoje a gente vai evocar Dr. Bezerra de Menezes. Hoje a gente vai evocar o Dr. Bezerra de Menezes, porque a gente precisa perguntar para ele sobre tais remédios, e isso e aquilo. Então, quando a pessoa se preocupa com isso de antemão, não é uma coisa que aparece o nome na cabeça dela na hora, não sei, quem que eu vou chamar? Deixa eu ver, sabe? Então, quando a pessoa se prepara para a reunião, essa preocupação, ela já é uma espécie de evocação antecipada, né? Então, porque os espíritos que trabalham conosco, que são familiares a nós, né, que estão nos protegendo, nos auxiliando no nosso trabalho, eles se identificam com o nosso pensamento. Então, eles já preparam o caminho para que isso possa acontecer, se for da vontade desse espírito que a gente vai evocar também. Ou seja, tô aqui me preparando para isso, o que meu mentor faz? Ele vai lá com o Dr. Bezerra de Menezes e fala, doutor, seguinte, a gente está num curso, a gente está fazendo tal coisa, a gente precisava, e o pessoal lá gostaria que o senhor fosse participar da reunião. Beleza. Então, ele já está de sobreaviso. Então, isso facilita a evocação, né? Faz com que, quando a evocação é feita, o espírito venha de maneira mais rápida, se assim for da vontade dele, tá? Quando isso não acontece, então quando a pessoa não se prepara antes, né, não tem esse planejamento de quem vai ser chamado, enfim, é o espírito familiar do médium ou do interrogante, aqui, né, tá falando do dirigente da sala ou do dialogador, né, que vai conversar, ou ainda um dos que costumam frequentar as reuniões que o vai buscar. Então, ou seja, o pessoal de apoio, né, médium, dirigente, quem está fazendo as anotações, qualquer um dos espíritos familiares desse, né? Quando ele fala espírito familiar, são os nossos mentores, né? Ou os nossos protetores. São eles que vão até lá na hora da reunião e pedem para esse espírito vir, tá? Lembrando, só se aquele espírito quiser vir, tá? Mas isso quer dizer que às vezes pode demorar um pouco mais para esse espírito se manifestar após ser feita a evocação, tá? E aí ele fala, né? O espírito nem sempre é o intermediário indispensável, ou seja, nem sempre a gente precisa que esse espírito familiar vá até lá conversar com ele, né? Por quê? Porque o espírito, ele pode ouvir qualquer chamado, né? Porque quando, né, tava falando lá essa pergunta, né? O item 282 desse mesmo livro fala do modo de transmissão do pensamento. Então, lembra, a gente está todo mundo envolto no fluido cósmico universal. Então, todos os espíritos podem comunicar-se em qualquer lugar do mundo, do planeta, da galáxia. Mas tudo vai depender do grau de evolução para a gente saber o quanto que o nosso pensamento consegue chegar ou não. Por isso que ele está falando. Então, dependendo de quem faz essa evocação, nem sempre vai ser necessário que tenha um intermediário, que tenha algum espírito que vai lá bater na portinha do que a gente está evocando e falar, olha, doutor, o senhor pode vir aqui? Tô olhando aqui do lado que é onde eu tenho a apresentação com as minhas anotações, tá? Nesse ponto do capítulo das considerações gerais, pode manter nesse slide mesmo, tá, Rafa? Ele fala sobre a questão do médium, né? Então, aqui também lembrando isso, naquela época, o médium, ele era
uma figurinha da moda, né? Então, nossa, é médium, meu Deus, olha que demais, uau. E as pessoas às vezes procuravam eles fora de reuniões mediúnicas, né? Porque, como a gente falou, estava sendo estudado, não existiam as reuniões mediúnicas como a gente conhece hoje, né? Não tinha o conhecimento que hoje Kardec passa pra gente sobre a questão de nunca incorporar-se fora de um centro espírita, né? Não só espírita kardecista, mas, enfim, de um local que seja apropriado para isso. Não tinha nada disso. E os médiuns eles eram muito procurados pelas pessoas para. Ai, minha tia morreu e a gente não sabe onde está o testamento da minha tia. A gente precisa achar o testamento da minha tia para saber quem que vai ficar com a casa. Então tinha muito disso. E aí é uma advertência que o Kardec fazia, né, aos médiuns, para eles tomarem cuidado com isso, né? Porque ao evocar um espírito, eles estão sujeitos a receberem até a tia, né, do exemplo que a gente está dando. A gente não sabe qual que é o grau de evolução daquela tia. E se ela foi uma pessoa ruim? E se ela fez muitas coisas más para conseguir dinheiro, para conseguir aquela casa? E aí o médium está evocando, ele vai estar trazendo aquele espírito para dentro da sua casa e ele vai estar tendo uma conexão com esse espírito. Então, tendo essa conexão com o espírito, ele pode estar sujeito a essas energias, né? E aí pode ser perigoso, né, para ele, assim, no sentido de ele se afinizar a uma coisa que não era o que ele deveria, simplesmente porque ele atendeu ao chamado de alguém que tinha motivos fúteis, né? Então, se a gente tem motivos sinceros, né, se no lugar se a gente faz a evocação, né, não por interesse, não por curiosidade, mas por uma coisa realmente séria, né, até por um estudo, como Kardec fazia, é diferente, né? Então, os espíritos que vão vir, eles vão estar ligados a esse propósito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, aí já fica um sinal de alerta para a gente, que a evocação, ela tem que ter um cuidado especial. Não é proibido. A gente pode fazer evocações? A gente pode fazer evocações, mas existe aquela frase, nem tudo que me é permitido é... Ai, me fugiu a palavra, gente. Nem tudo que me é permitido me convém. Acho que é alguma coisa assim. Exatamente. Então, não é porque eu posso fazer que eu necessariamente tenho que fazer evocação, né, durante as reuniões que a gente tem hoje em dia, tá? Deixando claro. Pode passar para o próximo, Rafa. E aí, porque aí a gente vai entrar, a gente sai das considerações gerais, e aí a gente vai falar de um tópico interessante, né? De espíritos que se podem evocar. Então, a princípio, né, a gente pode evocar todos os espíritos, tá? Qualquer que seja o grau em que se encontrem na escala espiritual, eles podem ser evocados. Assim, os bons como os maus. Tanto os que deixaram a vida de pouco, ou seja, os que acabaram de morrer, como os que viveram nas épocas mais remotas. Os que foram homens ilustres, como os mais obscuros. Os nossos parentes e amigos, como os que nos são indiferentes. Ou seja, a gente pode evocar quem a gente quiser. Ah, vou evocar Jesus. Tá bom, evoca, boa sorte. Beleza, pode evocar, não tem problema. Ah, vou evocar Judas. Pode evocar, não tem problema. Mas isto, porém, não quer dizer que eles sempre queiram ou possam atender ao nosso chamado. Então, independente da própria vontade ou da permissão, que eles pode ser recusada por uma potência superior, é possível que se acham impedidos de o fazer por motivos que nem sempre nos é dado conhecer. Então, foi o que eu já falei um pouquinho, né, gente? Não é porque eu estou evocando alguém que eu vou ferir o livre-arbítrio dessa pessoa. Porque, acima de tudo, nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, não seria da justiça divina a gente evocar uma pessoa e forçar ela a estar em algum local que a gente queira que ela esteja, independente da vontade dela, tá? Então, a gente pode evocar qualquer espírito? Pode. A gente vai conseguir se comunicar com qualquer espírito que a gente se evocar? Não. Com certeza, não. Só uma pausa para tomar uma minha. Então, o que acontece, né? Muitas vezes, vou evocar Nossa Senhora, sei lá. Gente, Nossa Senhora, ela
uma pessoa muito ocupada, né? Que pensa, né? De milhões de pessoas que estão ao seu cuidado, né? Quantas ações, quantas missões ela tem. Ela não tem tempo para ir numa reunião para falar. Ai, gente, olha, parabéns, vocês são lindos, muito bem pelo trabalho que vocês fazem. Não faz sentido. Ah, eu vou evocar Jesus. Gente, por favor, né? Assim, até meio desrespeitoso você pensar numa coisa dessa, né? Você pensar, né? Gente, tudo que Jesus tem para fazer, ele tá governando o nosso planeta. Eu vou chamar Jesus para se comunicar na minha reunião, para perguntar para ele se a, sei lá, a transição planetária tá perto? Não faz sentido, né, gente? E esses espíritos, exatamente, não só eles, né? Eu tô dando exemplos exagerados, mas às vezes até os nossos próprios familiares. Às vezes eles estão trabalhando no plano espiritual, porque a gente tem que lembrar que o plano espiritual, ele é a verdadeira vida. Ou seja, a gente está no espelho do plano espiritual. Aqui a Terra é a cópia do plano espiritual. Ou seja, lá tem casa, lá tem trabalho, lá tem tudo. Então, às vezes, os nossos familiares que a gente quer tanto falar, que a gente quer tanto ter notícias, estão lá trabalhando, batalhando para conseguir evoluir, para conseguir expurgar o mal que eles fizeram às vezes na vida, e aí a gente vai lá e evoca eles. A gente pode atrapalhar muitas vezes eles, né? Ou até espíritos infelizes, né? Espírito, pode passar para o próximo, Rafa. Ou até espíritos infelizes, né? Que estão sofrendo e, e que a gente vai chamar eles por pura curiosidade, sabe? Para saber alguma coisa fútil. Não faz sentido a gente fazer isso com eles, né? E não é, dependendo do caso, eu diria que não é nem moralmente correto a gente fazer alguma coisa nesse sentido, né? Porque a gente pode atrapalhar essas pessoas sem nem saber. Porque assim, né? Vamos pensar, ó, a minha avó, ela faleceu faz 2 anos. E eu morro de saudade dela. Aí eu vou chegar na reunião mediúnica e eu vou evocar ela. Eu vou falar para ela vir. Mas ela não pode, por diversos motivos. Ou ela ainda, né, ela morreu por causa de uma doença. Ah, então ela ainda está se cuidando dessa doença. Ou ela está trabalhando. Ou ela ainda está em um local de sofrimento e não foi resgatada. E aí ela vai ouvir essa minha evocação, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer, porque ela não vai conseguir. Ela não tem, talvez, é, a permissão espiritual, ou ela não tem a evolução para se locomover sozinha, ela precisa de um acompanhante, por exemplo. Existem N fatores. E aí ela vai ouvir essa minha evocação, porque o pensamento, ele tá ligado, ela te ouve de qualquer lugar, e aí ela vai sofrer, ela vai falar, nossa, a Bi tá com tanta saudade de mim, eu queria tanto ver ela, nossa, o que que eu fiz na minha vida, agora eu não consigo ver minha neta, nananana. Ou seja, a gente vai atrapalhar muito mais do que ajudar. Quando a gente pensa na evocação, muitas vezes a gente tem fins egoísticos, a gente quer satisfazer a nossa curiosidade, a nossa saudade, a nossa. Entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Em resumo, do que acabamos de dizer, resulta que a faculdade de evocar todo e qualquer espírito não implica para este a obrigação de estar à nossa disposição. Então, só deixar claro, né? Então, não é porque eu evoquei que ele está obrigado a vir, tá? Ele pode vir em certa ocasião e não vir em outra, como num médio ou um evocador que lhe agrade e não um outro. Ou seja, aqui a gente está falando de espíritos que podem, que eles quando a gente está falando, por exemplo, de um mentor do grupo, ele não faz distinção. Ah, eu vou me comunicar só pela Gabi porque a Gabi é mais legal. Ah, porque, nossa, a Gabi é muito mais legal, eu vou me comunicar só por ela. Não, ele não faz distinção. Ele se comunica por qualquer médium. Às vezes tem aquelas questões, né, de sintonia, enfim, que facilita uma comunicação ou outra, dependendo do espírito, mas eles não escolhem. Se você está fazendo uma evocação, você está chamando um espírito particular, ele vai, talvez ele pode ser. Às vezes a gente vai e chama minha avó para se comunicar e ela fala: ah, não, pela Gabi eu não vou me comunicar, não. Não, essa menina era uma bisca. Em vida, nossa, ela não me enchia o saco, chegava na minha casa, quebrava tudo, desarrumava tudo. Pode, não pode? Pode. Ela pode fazer isso. Então, é isso que ele está falando das particularidades. Não é porque eu evoquei uma vez, ele veio, que ele vai ter que vir todas as vezes. Ele pode, no meio da comunicação, ir embora. Enfim, né? Coisas que dependem ou não da vontade desse espírito, pode fazer com que ele pare de vir, não venha
venha uma vez, não venha nunca mais. Tudo depende da escolha desse espírito, tá? Porque a gente nunca vai ferir o livre-arbítrio de ninguém, certo? Pode passar para o próximo, Rafa. E ainda falando dos espíritos que se pode evocar, para finalizar esse tópico, né? Ele fala se existe algum problema, né? Se existe ele fala inconveniente, né? Mas acho que ele quer dizer, tipo, algum risco, né? Alguma coisa assim, em evocar maus espíritos, né? E aí ele fala, isso depende do fim que você tem em vista e do ascendente que se possa exercer sobre ele. Quando ele fala de ascendente que pode se exercer sobre ele está falando de questão moral, tá? Esse ascendente que a gente fala é se você tem algum tipo de influência moral sobre aquele espírito, tá? Ele fala, então, que o inconveniente é nulo quando eles são chamados para um fim sério, né? Com os quais de instruir e melhorar. Ou seja, não tem nenhum problema se você faz uma evocação, se você está querendo ajudar aquele espírito, se você quer que ele melhore, você quer instruir ele. Mas se você chama por curiosidade, para se divertir, ou por qualquer outro motivo, principalmente aqui fala, né? Para pedir um serviço, gente, pelo amor de Deus. Isso daqui é a coisa mais perigosa que existe na face da Terra. Você vai chamar um espírito para pedir um favor para ele. Não existe isso, gente. Não existe espírito feliz. Não existe espírito evoluído que faça um favor para você, para te cobrar alguma coisa. É isso que o Kardec está querendo dizer aqui com pedir-lhes um serviço, tá? Não existe. Mas é só uma bala. Mas é só uma cachaça. Mas é só. Não importa, tá? Não existe isso, tá? Os espíritos que trabalham, os espíritos que estão moralmente mais evoluídos, eles fazem a caridade por caridade. Caridade não se cobra. Se alguém ora e pede ajuda para um espírito moralmente superior a ele, esse espírito vai ajudá-lo porque ele é bom. Ponto. Não existe isso de um espírito. Não, claro, eu te ajudo, mas não existe isso, tá? Então, existe esse tipo de risco. Então, quando você chama um espírito mau, né, que ele fala que vai ser um espírito, né, infeliz, que tá ainda em evolução, e você tem esse tipo de propósito, sim, existe inconveniente, existe risco. Então, tem que tomar cuidado. Mas se, ao contrário disso, você faz para instruir, para melhorar, para ajudar, não tem esse problema, tá? E aí, aqui, a gente pode pensar nas reuniões... Pode voltar. Aí, a gente pode pensar nas reuniões de desobsessão, né? Que aconteciam muito no... que acontecem, né? Ainda, mas elas são menos frequentes do que as de socorro espiritual. Muitas vezes uma pessoa vai para um centro procurar uma ajuda e porque ela está sendo obsidiada, né? Lembra que a gente viu os graus de obsessão? Obsessão simples, que a pessoa consegue se desvencilhar, subjugação. Tem um antes, que eu me fugiu, que é aquele quando a pessoa está fascinação. Quando a pessoa está fascinada, que ela precisa de um toque, enfim. E aí as pessoas podem ir ao centro espírita para pedir ajuda. Nesse caso, você vai fazer uma evocação do espírito que está perturbando essa pessoa. Você não vai falar pelo nome, porque você não conhece o nome, mas você vai estar chamando especificamente esse espírito. Mas qual que é o intuito de uma reunião de desobsessão? É você instruir este espírito de que o que ele está fazendo está atrapalhando a evolução espiritual dele mesmo, que quando ele faz isso, ele acaba ficando com uma energia densa e blá, 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 enfim. Ou seja, você está fazendo isso pelo bem. Você não vai cobrar nada, você não vai ter que fazer nada para que aquele espírito seja instruído e possa ser encaminhado para um lugar melhor, tá? Então, nesse caso, não existe problema nenhum.
E aí, só uma observação que Kardec faz, ninguém exerce ascendente sobre os espíritos inferiores, cidade moral. Porque aqui no capítulo ele fala assim, e se eu chamar em nome de Deus, né? E se eu falar que é em nome de Deus? Depende. Muita gente pode falar que é em nome de Deus e a palavra dela não significar nada, porque ela não tem esse desenvolvimento moral muito grande. Então, tudo depende, né? Essa superioridade moral quer dizer isso. Você pode chamar em nome de Deus, você pode chamar em nome de Jesus, mas se a sua moral, você, enquanto dialogador, enquanto dirigente, enquanto médium, que está fazendo, né, parte desse trabalho, se você não tiver a moral melhor, vamos dizer assim, do que o espírito com quem você está tentando conversar, não vai adiantar de nada, tá? Por isso que a gente sempre fala muito da reforma íntima, né? Que a gente fala na reforma íntima e ninguém sabe como que faz a reforma íntima, né? Porque a gente brincou aquele dia. Pode ir para o próximo agora, Rafa. E aí, aqui só fala, eu só pus tem acho que 2 tópicos disso, mas é só que ele fala, que tipo de linguagem, né? Como que a gente tem que se comunicar, então, com os espíritos quando a gente evoca eles, enfim. Esses eu vou só ler porque é bem simplesinho, tá? O grau de superioridade ou inferioridade dos espíritos indica naturalmente que tom convém que lhes fale. Ou seja, né? Se é um espírito muito inferior ou se é um espírito muito superior, a gente já vai conseguir dizer em que tom a gente tem que falar com aquela pessoa. Claro que sempre com respeito, né? Não importa, é o pior espírito da face da Terra, eu vou tratar ele mal? Não, você vai tratar ele com respeito do mesmo jeito. Mas você não precisa ficar adorações e não sei o quê, porque ele não merece aquilo, né? Na verdade, é bem isso. Na Terra, levaríamos em consideração a categoria e a posição social deles. No mundo dos espíritos, o nosso respeito tem que ser motivado pela superioridade moral de que desfrutam. E aqui ele fala, né, dessa questão da posição social dele, porque mais uma vez, na época de Kardec existia muito essa distinção, né? Dependendo do grau, né, da hierarquia, né, em que posição social que a pessoa tá, você pode se dirigir a ela de tal jeito. Hoje em dia, graças a Deus, isso se perdeu bastante, né? Mas ainda é muito importante a gente pensar que é a questão moral dos espíritos que vai dizer se eles são superiores ou inferiores, né? E como a gente se comunica com eles. Então, não é com palavras que se ele pode captar a benevolência, mas com a sinceridade dos sentimentos. Ou seja, não adianta nada ficar, Senhor Deus bom, meu mestre, você é a coisa mais linda e perfeita da humanidade. Não adianta nada você falar coisas lindas e maravilhosas e rebuscadas tá? Se você não tem a sinceridade dos sentimentos, tá? E aí, o que é muito importante, né? Se o espírito é realmente superior, né? Se ele é um espírito moralmente evoluído, ele não vai estar nem aí pelo jeito que você se comunica com ele. É claro que ele não vai querer que você fale, cara, mano, vamos lá, né, brother, sei lá. Ou xingar, né, usar palavras de baixo calão. Claro que isso ele não vai gostar. Mas se você está tendo uma conversa com ele, né, de igual para igual, aqui estamos conversando, estamos usando a linguagem do nosso dia a dia, ele não vai se importar com isso, porque isso é uma questão de vaidade, né? De chamar de senhor, de vossa excelência, né? Isso é uma questão de vaidade. Então, não vai fazer. Se ele é um espírito superior realmente, não vai fazer diferença nenhuma para ele, tá? Pode passar para o próximo, Rafa. E aí, peraí, eu pulei esse. Em resumo, tão irrelevante seria tratarmos de igual para igual espíritos superiores, quanto ridículo seria dispensarmos a todos, sem exceção, a mesma deferência. Tenhamos veneração para os que merecem, reconhecimento para os que nos protegem e nos assistem, e para todos os demais, a benignidade de que talvez um dia venhamos a merecer. Então, aquilo que a gente falou, né? Então, a gente tem que ter respeito, a gente tem que ter, pode venerar, né? Reconhecer os espíritos mais superiores, mas o importante é a gente ter essa benignidade, né? Essa bondade, tratar com respeito todos os que vêm aqui, né? Aquela história, a gente trata os iguais, não tratamos todos os iguais, nós tratamos iguais os iguais e diferentes os diferentes, né? Como mostra a imagem. A gente, às vezes, tem que tratar as pessoas diferentes para ser de forma justa, né? Agora sim, Rafa, pode passar. Eu achei que a gente já estava no...
Isso, esse daí. Estamos quase acabando, gente. Vocações particulares. Então, há egoísmo naquele que somente a sua própria satisfação procura nas manifestações dos espíritos e dá prova de orgulho àquele que deixa de estender a mão em socorro dos desgraçados. Ou seja, sim, existe egoísmo naquele que quer evocar e quer que os espíritos venham e se manifestem e falem tudo que eles querem ouvir, só para satisfazer a própria vaidade, o próprio orgulho, né? O próprio ego, né? Muitas vezes. E existe ainda, mais ainda, né? O orgulho maior ainda, aquele que deixa de ajudar os outros para satisfazer questões particulares, né? E de que lhe serve obter belas comunicações de espíritos de escol, se isso não o faz melhor para consigo mesmo, nem mais caridoso e benévolo para com seus irmãos desse mundo e do outro? Que seria dos pobres doentes se os médicos se recusassem a lhes tocar as chagas? Né? É exatamente isso, gente. Para que a gente vai ficar evocando as pessoas para ouvir palavras lindas, maravilhosas, se isso não muda a gente? Se a gente só está fazendo isso por orgulho, por vaidade, de que adianta a gente fazer tudo isso se a gente não se melhora, se a gente não é mais caridoso, se a gente não ajuda mais ao nosso próximo, né? Não adianta nada. Não adianta, a mesma coisa do médico, né? Se ele não curasse as chagas, né? Se ele não tocasse nos pacientes, não curasse as chagas, qual que seria o proveito do médico, né? E a gente, pensando na gente como médicos morais, né? Espiritualmente falando, de auxílio mesmo, né? Dos nossos irmãos, não adianta nada, né? A gente só ter benefício próprio. Esse também é bem curtinho, pode passar para o próximo, Rafa. E aí a gente vai entrar nas questões sobre as evocações. Tem muita coisa repetida nessa parte do capítulo, mas eu deixei algumas coisas que eu acho que são interessantes e vale a pena a gente ressaltar, tá? E aí a gente já vai encerrar esse capítulo. Espero que de polêmico ele tenha ficado um pouco mais claro do que a gente estava querendo dizer, né? Mas vamos lá. Pode alguém, sem ser médio, evocar os espíritos? Primeira pergunta. Toda gente pode evocar os espíritos. E se aqueles que evocares não puderem manifestar-se materialmente, nem por isso deixarão de estar junto de ti e de te escutar. Ou seja, não é porque você está numa reunião mediúnica, você não está numa reunião mediúnica, ou você não é um médium, que você não evoca espíritos. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando uma pessoa desencarna na nossa família, um amigo, da gente ficar chamando pela pessoa, porque essa pessoa ouve o que a gente está chamando ela. Lembra que o pensamento ele viaja pelo universo todo. Então, não é porque a pessoa não é médium que ela não evoca. Então, sim, ela evoca. E não é porque não tem um médium ali para ela se manifestar materialmente, para falar, para escrever, enfim, que essa pessoa não vai estar perto. Então, por isso que a gente tem que tomar muito, 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 muito cuidado com as evocações, principalmente dos desencarnados, dos recém-desencarnados. Porque quando a gente fica chamando, né? Ai, a minha mãe morreu, ai, a minha mãe morreu, ai, a minha mãe vai ouvir isso no plano espiritual. Ela vai sentir o meu desespero e ela vai sofrer com certeza muito mais do que ela precisaria sofrer ou do que ela precisaria passar por causa disso, né? Mas de outra maneira também é benéfico. Por isso que a gente fala que quando a gente vai pensar nos nossos entes queridos que desencarnaram, a gente pensa neles com amor, com alegria, com a saudade boa, né? Pensando nos momentos bons. Porque aí eles também vão receber esse tipo de sentimento de nós, né? Será um fluido universal o veículo do pensamento, como o ar é do som? A gente já falou sobre isso, né? Mas acho que esse é um ponto legal, né? Para a gente sempre reforçar. Sim, com a diferença de que o som não pode fazer-se ouvir senão dentro de um espaço muito limitado, enquanto o pensamento alcança o infinito. O espírito no além é como o viajante que, em meio de vasta planície, ouvindo pronunciar o seu nome, se dirige para o lado de onde o chamam. Tá? Então é aquilo que a gente falou. O fluido cósmico universal, ele está em tudo, todos, em tudo, todos, e tudo e todos, e em tudo e todos, tá? Então, se eu aqui faço uma oração, emito um pensamento com força de vontade, né? A depender da minha evolução espiritual,
ele vai alcançar qualquer lugar, qualquer ponto, e é sim através do fluido cósmico universal, tá bom? Pode passar para o próximo. Mais uma água. Essa primeira, eu acho que ela não é uma pergunta, é só um tópico que eu achei que era de uma das respostas, né? A experiência com efeito prova que a evocação é sempre agradável aos espíritos, quando é feita com um fim sério e útil. Ah, ele estava perguntando, né? Ah, e então o que os espíritos acham? Eles gostam de ser evocados ou não, né? E aí ele está respondendo. Então, quando tem um fim sério e útil, sim, eles acham agradável eles serem evocados. Os bons vêm prazerosamente instruir-nos. Os que sofrem encontram alívio na simpatia que lhes é demonstrada. Aqui a gente pode pensar naquelas reuniões de socorro, né? Então, quando a gente oferece ajuda, né? Mesmo quando a gente não está evocando, né? Mas, enfim. Os que conhecemos ficam satisfeitos com a saberem lembrar-nos. Os levianos gostam de ser evocados pelas pessoas frívolas, porque isso lhes proporciona ensejo de se divertirem à custa delas. Sentem-se pouco à vontade com pessoas graves, né? Então, sim, eles se divertem com isso. Tudo depende do grau de evolução do espírito e do propósito da evocação que foi feita. Para se manifestarem, tem sempre os espíritos necessidade de ser evocados? Não. Muito frequentemente, eles se apresentam sem serem chamados, o que prova que vem de boa vontade, que é o que, como a gente falou no começo, o que acontece muito hoje nas reuniões que existem, que a gente tem nos meios espíritas, né? As reuniões hoje a gente não evoca mais a maioria dos espíritos, né? Acho que eu não conheço nenhuma reunião que faça uma evocação direta. Voluntariamente, né? Às vezes o pessoal faz a evocação dos mentores da casa para eles se manifestarem no final da reunião, mas aí isso é outro tópico, né? Mas enfim, eles não precisam que sejam evocados, tá? Eles vêm e se apresentam espontaneamente, porque principalmente os espíritos mentores, né, os protetores dos grupos, eles sempre participam das reuniões, né? Então eles sempre estão por perto para quando precisar, quando quiserem se manifestar, eles puderem se manifestar. Próximo, Rafa. Podem ser evocados os puros espíritos, os que hão terminado a série de suas encarnações? Ou seja, eu quero tirar algumas dúvidas de como que é, né? Planeta puro, a gente nunca ouviu falar, né? Os mundos felizes, né? Será que eu posso evocar Jesus para vir aqui se comunicar? Pode, pode, mas muito raramente atenderão. Eles só se comunicam com os de coração puro e sincero, e não com os orgulhosos e egoístas. Por isso mesmo, é preciso desconfiar, vou repetir, por isso mesmo, é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que alardeiam essa qualidade para se darem importância aos vossos olhos. Gente, estamos numa reunião mediúnica no planeta Terra de provas e expiações, com seres imperfeitos, orgulhosos, vaidosos, teimosos, que mais osos? Tem mais algum osos aí? Acho que esses estão bons, né? Aí eu vou evocar Jesus para se manifestar na minha reunião mediúnica. Jesus vai vir? Não. Jesus está fazendo pouco caso de mim se ele não vier? Não. Provavelmente a minha evocação nem chegou até Jesus. Acho que nem se Chico Xavier fizesse uma evocação, ela chegaria até Jesus. Talvez ele, não sei, Gandhi, não sei, né, Martin Luther King, talvez eles fazendo uma evocação, a evocação chegaria até Jesus. Porque lembra, né, o fluido cósmico universal, ele leva o pensamento a qualquer lugar, no infinito, desde que eu tenha a força mental para isso, que vem com a minha evolução espiritual. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado, muito cuidado com os espíritos que se manifestam em reuniões mediúnicas e que chegam falando: eu sou o espírito de Emmanuel, eu sou o Dr. Bezerra de Menezes, eu sou o Chico Xavier, eu sou a Madre Teresa de Calcutá. Enfim, a gente tem que tomar muito cuidado com esses espíritos, porque provavelmente, muito provavelmente, são espíritos infelizes que estão querendo tirar uma com a nossa cara, tá? Então, esse é um ponto de atenção extrema, tá? Aí, essa aqui eu coloquei só por
uma curiosidade, né? Porque às vezes a gente fala, né, dos animais, os meus bichinhos, nossa, eles são como meus filhos, tal, eles me entendem, tal. Né? Eu posso evocar o espírito de um animal? Desde a morte do animal, o princípio inteligente que nele havia se achado em estado e é logo utilizado por certos espíritos incumbidos disso para animar novos seres em os quais continua ele a obra de sua elaboração. Ou seja, quando um bichinho, né, um animal, ele morre, ele não fica no plano espiritual do mesmo jeito que os espíritos ficam. Eles estão num processo de constante evolução. Então, aquele princípio inteligente que era o meu cachorrinho, na hora que ele morrer, ele vai ser automaticamente transferido para outro animal que está nascendo naquele momento. Pode ser outro cachorro, outro gato, enfim, tá? Mas porque eles não estão ainda, eles não têm a individualidade, né? Eles não têm o espírito que tem o perispírito, que pode ficar na erraticidade, né? Que aprende lá na vida espiritual. Eles ainda estão nesse processo evolutivo, tá? Assim, no mundo dos espíritos não há errantes espíritos de animais, porém unicamente espíritos humanos, tá? Então é isso, eles não ficam lá. Podem ocorrer o que a gente fala, né, de forma pensamento, em forma de animais, que a gente vê no plano espiritual, mas não são os princípios inteligentes que habitam nos animais. Isso é assunto para outra, tá? E aí, para a gente encerrar, uma frase que nosso querido Chico Xavier nos trouxe, né? Que ele sempre batia muito nessa tecla. O telefone só toca de lá para cá. Isso mostra para gente, né, que a época do Kardec, os estudos que estavam sendo feitos, as pesquisas que estavam sendo feitas, faziam-se necessárias ter as evocações, mas que hoje em dia o telefone toca de lá para cá. Se alguém estiver fazendo algum tipo de estudo sério, não aquele estudo para se envaidecer, não estudo para falar que faz, né? Não estudo para matar a curiosidade e quiser fazer uma evocação para fazer aquilo, como Kardec disse, você pode fazer, mas você tem que tomar cuidado, porque você não sabe se aquele espírito vai vir ou não. Mas, de qualquer jeito, a regra, vamos dizer assim, por falta de palavra melhor, a regra hoje em dia é que o telefone toca de lá para cá. Então, a gente deve evitar as evocações pensando nisso que a gente já conhece hoje, né? Na situação que os espíritos podem estar, se eles podem ou não nos atender por diversos motivos e como eles vão se sentir, né? Ao perceber que a gente está tentando se comunicar com eles e se isso está dando certo ou não. Gente, era isso a aula de hoje. Por incrível que pareça, acho que eu não falei rápido. Por incrível que pareça, eu não passei do horário. Olha só, milagres acontecem. 2022 será o ano da minha vida. Tudo tá dando certo. O ano começou muito bem. Para o pessoal do YouTube, muito obrigada pela participação de vocês. Mais uma semana. Curtam o vídeo, compartilhem com seus colegas, né? Com quem não conseguiu assistir ao vivo com a gente. Estudem. Coloquem as perguntas no chat, entrem em contato com a gente se vocês quiserem saber mais sobre algum tema específico, até para as próximas aulas, quando a gente terminar o livro. E se inscrevam no nosso canal, quem ainda não for inscrito, para receber as notificações quando tiver vídeos novos, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo e boa noite.